puf. Acho que ele morreu logo no primeiro tiro. Dei mais 2 tiros só pra ouvir puf puf. Rubem Fonseca, 1979, O Cobrador. E aí pessoal, mais um vídeo do canal, e hoje a gente vai falar sobre as representações estéticas da violência na literatura, nas novelas, enfim, em alguns objetos estéticos. Saiu uma notícia muito interessante de um banco de dados chamado Numbeo, é um site também muito interessante, ali tem vários dados sobre crime, fome, custo de vida, e dessa vez o que os noticiários relataram é o Crime Index, ou seja, como as pessoas percebem a violência. A cidade de Porto Alegre ficou no 9º lugar, algo bem complicado, né? Caracas é a primeira, por exemplo, para a gente ter uma ideia desse índice. Então a cidade de Porto Alegre figura entre as cidades mais perigosas do mundo. Outra notícia da ONG mexicana, Conselho Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, né? Conselho Cidadão para a Segurança Pública e Justiça Penal, aponta que Porto Alegre está na posição 43, no índice das cidades mais perigosas. Mas essa ONG trabalha com uma metodologia diversa. Ela vê a cada 100 mil habitantes quantos mortos a cidade tem. Porto Alegre, então, a cada 100 mil habitantes tem 35 mortos. 34,73 para ser mais exato. O site Numbeo, se a gente for lá na metodologia, ele é muito subjetivo. Como é que funciona? As pessoas chegam lá e botam. Andar em Porto Alegre às 10 horas da noite é perigoso? Sim. E às 9 também? Não. Sim. E tu vai fazendo esse julgamento subjetivo. Ou seja, o dado concreto que a ONG mexicana tem, o Numbeo esse não tem. É como a gente vê a representação, como a gente se sente com violência ou não. São coisas diferentes, portanto. Antes de entrar no conto, que a gente vai falar sobre a representação estética, então, eu queria apontar que, segundo a ONG mexicana, São Paulo e Rio de Janeiro não figuram entre as cidades mais perigosas do mundo. Ou seja, essa representação que a gente tem aqui, tu vai pra São Paulo, tu tem que te cuidar, hein? Evita a Marginal, evita ali tal rua, porque é complicado. Ou seja, a representação que a gente tem dessas duas cidades está meio superestimada, né? Porque elas não estão nesse índice. O que a gente quer apontar aqui não é que Porto Alegre é segura, não é isso de jeito nenhum. Mas é que a opinião pública faz muita diferença nesse jogo, nessa dinâmica de a cidade é violenta ou não. A opinião pública é uma entidade que ela não existe, ela é composta por vários fatores, como mídia, governo, nós, né, falando por aí. A literatura, principalmente no século XIX, foi o vetor maior da opinião pública. Ou seja, pela literatura a gente conseguia saber, a gente tinha a mão do pulso do povo, né? O que está acontecendo, o que não está acontecendo, como é que as pessoas estão pensando, né? Para falar da representação estética, a gente vai trazer aqui o conto O Cobrador, do Rubem Fonseca. O Rubem Fonseca é um autor mais ou menos conhecido, né? Ele é autor de Feliz Ano Novo, mas a gente quer trazer um conto diferente aqui, que é O Cobrador. O contexto desse conto, a gente está falando de um livro de 1979, é um Brasil moderno, no sentido de que pós-revolução de 30, ou seja, um Brasil cada vez mais moderno, industrializado, mas vivendo ainda a chaga da ditadura militar, né? A ditadura militar ainda está acontecendo. Mesmo com o processo de abertura já, né? O Geisel vai começar a dar um pouco mais de liberdade, mas ainda estamos na ditadura. O conto, então, é um homem que sente que precisa cobrar dos outros tudo que ele não teve. Então ele tá no dentista, por exemplo, é a primeira cena, ele tá lá e o dentista fala, são tantos cruzeiros. Ele diz, não tenho. E aí, o que acontece? Ele vai lá dar um tiro na perna do homem, do dentista, e vai embora, porque o dentista estava devendo isso para ele de alguma forma. Então, resumidamente, esse cara ele vai atrás na sociedade das pessoas que estão devendo. A sociedade tem um débito com esse cara. Ele é o cobrador, né? A gente não sabe o nome dele, ele é simplesmente o cobrador. E o Rubem Fonseca, pela primeira pessoa, o conto é narrado em primeira pessoa, meio que consegue desumanizar esse cara. Esse cara, ele não é mais uma pessoa que tem nome, ele é o simples cobrador. Ele vai lá, sangue frio, ele mata uma grávida, sabe que ela tá grávida e atira na barriga dela. Ele tenta decepar a cabeça de alguém. Vamos ver se isso funciona mesmo. Eu já vi num lugar que, se tu desse uma machadada no pescoço da pessoa, decepava. E ele vê que isso não é tão assim. Ele precisa muito esforço pra fazer isso, né? Muita crueldade. O Rubem Fonseca consegue, com essa narração em primeira pessoa, desumanizar esse sujeito. Qual o problema disso? Qual o problema de desumanizar alguém? É que a gente perde a real noção do problema, né? Em vez de tratar o problema como uma forma complexa, ou seja, tem um fator social, tem fator que a sociedade de fato não deu a ele, todas as subjetividades que podem influenciar desse tipo de coisa, o Rubem Fonseca meio que esquece disso nesse conto, né? Essa banalização do mal. Esse cara é mal mesmo. Ele tá fazendo aquilo e ele não mostra muito bem a razão.
Ele quer cobrar da sociedade, e ele acha que é assim que se cobra dela. O conto é muito veloz, essa escrita do Rubem Fonseca ela é bem retilínea, assim. Ele chegou no lugar, ponto. Ele matou a mulher com 2 facadas, ponto. É assim, é bem frio, vários palavrões, né? O Feliz Ano Novo já tinha sido censurado, e esse livro também passou pela censura, né, por esse processo da censura. Lá pelas tantas, esse cobrador diz assim, ele é um poeta também. Então Rubem Fonseca ainda faz esse jogo, né? Ele é um cara muito malvado, não mostra muita subjetividade, mas ele é um poeta. E ele, nos seus versos, ele diz assim: quando não se tem dinheiro, é bom ter músculos e ódio. Ou seja, se tu não tá dentro daquela sociedade, é bom que tu tenha outras armas pra jogar com ela. Como ele, né? Uma faca, uma metralhadora, ele tem um arsenal de armas em casa. Então esse homem é muito frio, né? Ele devia ter matado, ele diz várias coisas, várias vezes isso, né? Eu devia ter matado aquele cara, não devia ter deixado ele vivo. Outros ele mata, né? Ou sorrindo, várias vezes ele diz sorrindo, fazendo uma piada com a morte, né? Ele em nenhum momento do conto pensa assim, cara, eu não posso matar uma grávida, porque ela me cobra, porque, de fato, aquela grávida ali não deve nada a ele. O que ele quer é uma dívida com a sociedade como um todo. No final do conto, a gente vai depreendendo que esse cara é mais de esquerda. Por quê? Porque ele diz que vai matar um cara porque ele é eleitor da Arena, por exemplo, que era o partido que apoiava a ditadura militar. Ou outra, parasitismo internacional, essa rixa com tudo que não é do Brasil, especificadamente no caso da ditadura dos Estados Unidos, que tiveram uma importância acentuada no nosso processo ditatorial. Ele encontra no final a Ana, que vai virar uma cúmplice dele. É engraçado porque quando ele encontra e quando a gente acha que talvez ele vá começar a refletir melhor, na verdade ela ensina ele a usar explosivos, né? E que faz toda uma referência à época da ditadura, né? Aos atentados, às guerrilhas, ou seja, explodir as coisas. A opinião pública que a gente estava falando começa aqui. Ou seja, o Rubem Fonseca fez uma obra estética, eu não estou dizendo aqui que ele era a favor disso ou não, apesar de dizerem que ele tinha, sim, ligação com o IPES, que era o órgão da ditadura militar, que dava todo o apoio ideológico para a ditadura militar, ele trabalhava ali, mas depois que ele escreve o livro é uma obra estética, a gente não pode fazer biografismo, né? Pautar a obra por o que era o autor. A gente tem que ver o que está escrito ali e tentar inferir, né? Bom, então esses 2 personagens, eles são sem coração, eles não param e pensam em algum momento assim, cara, será que assim se cobra? Não há outro jeito? É só explodir nos outros, matando e fazendo esse tipo de coisa? E a gente vê que o problema aí fica em suspenso, né? Ou seja, essa obra, ela não ajuda a resolver o problema da violência, que é o que ela tá falando no final, né? Ela deixa o problema em suspenso, e o que a gente vê hoje em dia, pra voltar um pouco pro nosso cotidiano, é que os jornais, os telejornais, os programas sensacionalistas, o da Atena, por exemplo, eles fazem exatamente esse trabalho. Eles exportam uma ideologia, uma visão travestida de ideologia, de que o problema é aquilo. É bom que tenha mais policial mesmo, o problema é esse, o problema é que não tem policial. O que tu tira desse programa é isso. Não tem policial, esse que é o problema. Se tivesse mais, não teria tanta criminalidade. Tu acaba fazendo uma visão só sobre o assunto, sem fim englobar todos os fatores que compõem aí, né? Assim, uma sociedade que tá sempre em débito de fato com o cobrador, mas também não se cobra assim, porque tu também cria uma algazarra tão grande que é difícil, né? É um revolucionário nesse sentido, porque em 1979 estava combatendo a ditadura, mas o que tem que ficar é que as obras estéticas, elas engendram uma visão de mundo, e se a gente não toma cuidado, a gente acaba caindo nesse discurso. Se a gente ficar vendo o da Atena, ele vai nos convencer de que o problema é aquele que ele tá apontando. Quer ter mais policial, quer matar os vagabundos, ele ri quando os bandidos morrem e acaba desumanizando também no mesmo processo que o Rubem Fonseca faz. Então a conclusão é que quanto mais a gente tem essa visão da violência, a gente vai ver que a ONG mexicana bota Porto Alegre na posição 43ª e no NUMBE, ou seja, a visão das pessoas sobre a sua própria cidade, é muito pior, porque é 9º, né? É uma das cidades mais perigosas do mundo. Será que é mesmo? Será que isso não é um pânico que esse tipo de notícia engendra na nossa cabeça? A contribuição que a opinião pública tem nesses meios, né, seja na telenovela, seja no telejornal, seja num romance, num conto, é muito grande porque engendram visões de mundo. E a gente já não se sente seguro porque a gente vê na televisão que não é seguro mesmo, então como é que a gente vai se sentir seguro, né? Então é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, curte aí, leia o livro. Esse aqui é o livro, minha edição, O Cobrador, é um conto homônimo, né? É o primeiro conto do livro O Cobrador. E é muito interessante a linguagem, um pouco termos sexuais, mas isso não deve ser um problema. Fiquem com o Drummond e até o próximo vídeo.